Glória a Deus, bom dia. Glória a Deus, mais um domingo, vocês estão bem, estão felizes? Amém, também estou muito bem, estou muito feliz, muito alegre. Mais uma oportunidade de nós estarmos juntos em família. Eu queria só enfatizar um aviso que foi dado no nosso Vida com Vida News, que diz respeito à igreja nos lares, a esse momento que nós estamos vivendo, de retornar à vida da igreja dinâmica e plena a partir de um lar. Se você não faz parte de um grupo caseiro, quero muito te encorajar a participar com a gente, porque lá vai ser a forma onde nós vamos conseguir conectar uns aos outros de fato, ter um discipulado efetivo, bíblico, de acordo com as Escrituras, e também poder compartilhar as nossas alegrias e as nossas tristezas. Então eu queria muito te encorajar a participar com a gente desse nosso movimento da igreja nos lares. Nós demos uma revitalizada na cultura e nós cremos que será um novo tempo para a gente também daquilo que nós vamos ver nos lares, amém? Então você terminando aí, você pode entrar em contato com o WhatsApp que apareceu aqui. Hoje é um dia muito especial para mim e para minha esposa, minha sogra está aqui, a Laura. Ela pastoreia lá em Cambuí, Minas Gerais, junto com meu sogro, pastor Wesley, a igreja que eu me converti. Obrigado. E nós também estamos recebendo a Magna, que é tia da Ellen, irmã da minha sogra, que também pastoreia, mas ela pastoreia aqui em Fort Myers. Está mais perto, está mais fácil de mudar para cá. Então, a minha sogra também, né? Mas, enfim, glória a Deus. Nós estamos muito felizes por esse momento. Em família é sempre muito bom receber os familiares. Obrigado, meu irmão. Em casa, enfim. São os primeiros familiares que vieram nos visitar aqui, e a gente crê que também os outros vão vir em breve. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos para a palavra? Abre comigo aí Mateus capítulo 27, versículo 15. Mateus 27, 15. Nós vamos iniciar hoje então, dia 6 de abril, uma nova série na nossa casa, na nossa família. Vamos pensar sobre a Semana da Paixão. Mateus 27, versículo 15. Vamos para a palavra de Deus, nós vamos ler uma grande quantidade. Então acompanha comigo aí. Mateus 27, capítulo 15. A Bíblia diz: Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás, ou então Barsabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: Não envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhe perguntou: O que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Que seja crucificado. Pilatos continuou: Que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais: Que seja crucificado, que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espino, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se, diziam diante dele, zombando: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, ou monte do Calvário, deram um vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando, não quis beber.
Depois de crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: Este é Jesus, rei dos judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizendo: Ei, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salve-se a si mesmo se você é o Filho de Deus e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos zombando diziam: Salvou os outros, mas a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel. Que ele desça da cruz, então creremos nele. Confiou em Deus, pois Deus que venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: Sou o Filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, porque me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu para buscar uma esponja e, tendo embebido em vinagre e colocado à ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram e os túmulos se abriram. E muitos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram e, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele aguardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós clamamos por um discernimento do Teu Espírito nesse momento sobre nós, Senhor. Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Dê-nos clareza da Tua verdade e desse momento tão importante, Senhor, que foi o ato da crucificação, onde Cristo se entregou no nosso lugar. Senhor, nós não queremos ser negligentes ante a narrativa das Escrituras. Nós não queremos ser irresponsáveis diante daquilo que nós estamos lendo e aprendendo. Que isso ao menos gere uma reflexão profunda no nosso coração, para que nós possamos te conhecer cada vez mais e de ti verdade, ó Deus. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te amamos porque o Senhor foi capaz de entregar o seu Filho amado no nosso lugar. Nós te amamos, Senhor, por conta da Tua graça que nos sustentou e nos sustenta nesse momento. Que o Teu Espírito possa nos dar clareza, trazendo a nós fortalecimento, Senhor, naquilo que somos fracos. Que o Senhor possa comunicar à Tua igreja a Tua verdade. Eu oro por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse mês de abril é o mês da Páscoa, onde nós comemoramos culturalmente, então, a Páscoa, a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo. Nós teremos pregações também, um teatro, conforme foi anunciado, voltados à temática da Semana da Paixão. Essa semana tão importante para a fé cristã, onde acontece coisas que são historicamente, teologicamente centrais para aquilo que nós confessamos ser a base da nossa fé e da nossa vida. Aqui o texto que nós lemos vai narrar o ápice do Evangelho. Ou então, a concretização desse plano que vem sendo desenrolado desde o Antigo Testamento até a sua consumação em Apocalipse. Nesse texto que nós lemos, nós vimos a crucificação, nós temos também um pouco mais abaixo o sábado do silêncio e a ressurreição. E geralmente quando nós vamos pensar sobre a semana da paixão, nós que somos ocidentais temos uma certa dificuldade de compreender a palavra paixão. Porque a nossa concepção de mundo, a nossa perspectiva para olharmos para as coisas é muito formado a partir de uma perspectiva grega da mentalidade. Então, meio que nós somos dualistas nas coisas. Isso aqui é sagrado, isso aqui é profano, isso aqui é santo, isso aqui é secular.
como se a vida fosse separada em duas realidades paralelas. Só que quando nós estamos olhando para a palavra paixão, nós não podemos interpretá-la conforme uma mentalidade ocidental. Porque a Bíblia que nós estamos lendo, ela tem uma perspectiva oriental. Então, o nosso desafio é compreender o que a palavra paixão significa nos parâmetros do Deus dos hebreus, e não no Deus dos gregos. Então, Deus é sim o Deus dos gregos, gentios, referido em Romanos, mas também é o Deus dos hebreus. Tendo em vista que a Bíblia que chegou até nós, em a sua totalidade, exceto o livro de Lucas e de Atos, foi dada a nós por judeus, carece que nós entendamos esse significado da palavra, não conforme o nosso entendimento viciado, mas conforme aquilo que um judeu, ou que a mentalidade e as escrituras judaico-cristã traz para nós. Então, não pense paixão aqui conforme um conceito grego de explosão eufórica de sentimento. Paixão geralmente está vinculada à nossa mente a um casal de adolescentes, talvez jovens ali, melhor dizendo, jovens que começam a namorar. E aí um liga para o outro, desliga você, amor, não, desliga você. Não, desliga você, amor, desliga você. E aí fica aquela paixão eufórica, e a pessoa vê a outra, o coração acelera e começa a suar. Todos nós que somos casados, já passamos por isso em algum momento, inclusive as pessoas que hoje estão solteiras por algum motivo, já teve uma relação onde você viu a pessoa que você ama, ou a pessoa que você amava, e seu coração acelerava, e aí isso aí se chama paixão. Isso é algo anatômico, isso é algo que se dá como hormônios que correm na nossa veia e estimulam, aceleram o coração, então isso é algo fisiológico. Só que a palavra paixão, de acordo com as escrituras e a mentalidade hebraica, não é uma explosão eufórica de sentimentos como um amor adolescente. A palavra paixão, de acordo com uma perspectiva bíblica da palavra, ela significa um intenso amor sacrificial. Em outras palavras, nós estamos em uma semana, ou entraremos na semana, onde nós vamos observar, de acordo com as escrituras, um Deus de afeições, um Deus de afetos, expondo um intenso amor sacrificial. Como isso é diferente da nossa concepção de paixão. Como isso é diferente da nossa tradução da palavra paixão. Porque não é algo eufórico, momentâneo, passageiro, que dura 3, 4 ou 5 meses. É algo intenso, carregado de afeições divinas, de eternidade a eternidade. Então, a Semana da Paixão é a semana onde nós vamos contemplar o amor de um Deus que ama. Um amor de um Deus de afeto, de afeições. O texto que nós lemos, esse longo texto que nós lemos, ele nos introduz alguns acontecimentos importantes da Semana da Paixão. Primeiro, Jesus sendo julgado diante de Pôncio Pilatos, um governador da época. Jesus sendo condenado à morte. Jesus sendo zombado pelos soldados romanos. A crucificação de Jesus, e nós leríamos um pouco mais adiante, o sepultamento de Jesus. E nós precisamos começar essa série aqui pensando em um dos momentos mais dramáticos das Escrituras. Imagina que nós estamos assistindo um filme e o diretor desse filme é Deus. E nós estamos observando Deus desenrolar o filme da narrativa do Evangelho. E chegou um momento dramático. Chegou um momento sensível, onde nós vamos contemplar nas Escrituras a crucificação de Cristo. Isso tem que trazer um temor para o nosso coração. Apesar do Evangelho ser o Evangelho da graça, não significa que não houve um preço a ser pago pelo próprio Deus. Então que isso possa ao menos nos conduzir a uma reflexão sincera diante de Deus, da forma que nós temos conduzido a nossa vida, de acordo com a revelação do Evangelho. Sabe, o Evangelho ou a crucificação de Cristo, os teólogos vão falar que é algo que possui um contraste. É uma história que tem um contraste, duas posições. É como se houvesse uma beleza estonteante na crucificação, mas ao mesmo tempo um profundo horror. Perceba que Lucas capítulo 23, não precisa abrir, eu vou ler aqui por conta do nosso tempo. Lucas 23, 48, a Bíblia fala que toda a multidão se ajuntara para ver este espetáculo.
Então, Lucas vai registrar no seu evangelho que as multidões estavam ao redor da crucificação, no Monte da Caveira ou no Monte do Gólgota, para contemplar o espetáculo. Então, é um lado do contraste da crucificação. Porém, por outro lado, o texto que nós lemos, Mateus 27, e no versículo 27, a Bíblia traz parte do relato de horror. E eu queria só relembrá-los. Logo a seguir, Mateus 27, 27. Logo a seguir, os soldados do governador levando Jesus para o pretório, para a casa do exército romano da época, reuniram em torno dele toda a tropa. Olha isso. Tiraram a roupa de Jesus. Isto é, deixaram nu. E vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E a Bíblia continua, e Mateus parece que impulsionado pelo Espírito Santo, logicamente, mas ele quer dramatizar ainda mais. Ele coloca: e cuspindo nele. Cuspiram no nosso Deus, gente. Escuta, Jesus Cristo tomou cusparada. Talvez muitos de vocês, ou nós, já provamos um certo tipo de xenofobia. Quando a gente chega num lugar e a galera vê que a gente é imigrante, talvez você já deve ter provado e alguém te tratou mal em relação a isso, mas ninguém cuspiu na sua cara. Se o seu sofrimento já foi algo profundo, imagina do Deus encarnado que recebeu cusparada na cara. Só que a Bíblia continua. Depois de terem cuspiram nele, pegaram o caniço, pegaram um pedaço de pau que estava na mão dele e deram numa cabeça que já estava ferida e que estava com um cravo colocado no crânio. Depois de terem zombado dele, tiraram o manto e vestiram com as suas próprias roupas, então levaram para ser crucificado. Isso é o contraste que a crucificação nos traz. Ao mesmo tempo que ela é um espetáculo diante dos nossos olhos, o ponto contra, ou o contraste, é um horror aos nossos olhos. É difícil para a gente ler as Escrituras e não ser comovido diante do relato da Bíblia. John Piper, falando sobre isso, ele coloca assim: a história da redenção é como uma sinfonia com dois grandes temas. O tema do Deus glorioso e santo e o tema do amor inescrutável de Deus na eleição pelos pecadores que zombaram da sua glória. Escuta, aqueles soldados romanos que estavam ofendendo ao nosso Senhor teriam a possibilidade de serem salvos por aquele Senhor que eles estavam ofendendo. É um contraste. Existe em certo ponto uma canção em contraposição. Peraí. Essa pessoa que nós estamos cuspindo, essa pessoa que nós estamos ferindo, vai ser a possibilidade de me reconectar com Deus? Sim. E eu queria hoje então pensar com vocês sobre a crucificação. E nós vamos responder duas perguntas. Pretendo ser muito breve. Nós vamos responder duas perguntas aqui hoje. E a primeira pergunta que eu queria responder juntamente com vocês é: quem matou Jesus? Esse é o primeiro ponto da pregação. Quem matou Jesus? Sabe, essa pergunta é uma pergunta que traz uma provocação profunda ao nosso coração. É uma pergunta que nos comove muito por dentro, porque é uma pergunta pesada. Quem matou Jesus Cristo? Geralmente quando acontece algum tipo de assassinato no Brasil e levanta-se os movimentos de quem mandou matar fulano, e hoje a pergunta que nós vamos ficar aqui primeiramente é: quem matou Jesus? E geralmente nós ouvimos respostas como: foi os judeus. Não, foi os romanos. Não, foi o nosso pecado. Não, foi o diabo. Geralmente nós encerramos os responsáveis pela crucificação de Cristo dentro desses quatro grupos: os romanos, o pecado, os judeus ou o diabo. E nós falamos: foram eles que mataram Jesus. Só que essa resposta de a morte de Cristo ter sido ocasionada pelos judeus, romanos, nosso pecado ou até o diabo, ela é fruto de um raciocínio imediato da crucificação. É como se nós pegássemos, escuta muito isso, não perde, porque isso é muito importante. É como se nós pegássemos o sol
e localizássemos a luz do sol com uma lupa na crucificação e olhássemos para o sol a partir da luz da lupa. Mas se você volta os seus olhos para o sol, você percebe que a grandeza do sol é muito maior do que aquilo que a lupa está refletindo. Então escuta, a crucificação de Jesus não foi um acidente na história. A crucificação de Jesus não é fruto do momento. Jesus não é Jesus não é a pessoa errada no lugar errado. Essa crucificação de Jesus está inserida dentro de uma história eterna. História que contém profecias sobre esse momento. Isaías 53, um livro escrito mais ou menos, com uma margem de folga aí, algo em torno de 1900 ou 1200 anos antes da crucificação de Cristo. Isaías 53, a Bíblia diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado dos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, olha essa parte, ferido de Deus e oprimido. Todavia o Senhor se agradou em esmagá-lo e fazê-lo sofrer. A pergunta desse nosso primeiro ponto: quem matou Jesus? Acabamos de receber a resposta das próprias Escrituras. Quem matou Jesus? Deus Pai, o Senhor se agradou em esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Quem matou Jesus foi o próprio Deus. Quem pendura o nosso Senhor na cruz do Calvário é o próprio Deus. Atos capítulo 2, versículo 23, o apóstolo Pedro falando sobre isso, ele fala que Jesus foi entregue pelo plano determinado, pela presciência de Deus. Isto é, o Pedro está falando para a gente, olha, isso não aconteceu nesse contexto imediato. Isso aqui já era algo que estava escrito antes. Deus já tinha planejado isso aqui, que isso aqui acontecesse. Agora, fica uma outra pergunta. Por que Deus Pai esmagou o seu filho e fez ele sofrer? E aí Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus mata o seu filho por causa da nossa iniquidade. E aqui começa a ofensa do Evangelho. Não, meu irmão, a maldade humana não é fruto do local que ele está inserido. O homem nasce mal. O homem nasce depravado. O homem nasce corrompido. Não existe bondade no coração humano quando ele nasce e nem depois que ele continua a amadurecer. Nós nascemos mal. Ele morreu porque cada um de nós desviava pelo seu próprio caminho e o Senhor pega a nossa iniquidade e derrama com a sua ira sobre a crucificação de Cristo. Sabe, o absurdo da crucificação, ele vai expor a nossa culpa e a nossa iniquidade. Tem um dito muito comum, ainda mais no meio pentecostal, que é assim: Deus é o meu juiz e Ele vai julgar a minha causa. Escuta, talvez você pense dessa forma, eu posso te afirmar que de fato Deus é o seu juiz e o meu juiz, e Ele julgou a nossa causa, e a sentença da causa foi condenado. Quando Deus julgou a nossa causa, nós fomos tidos por condenado e culpado. Escuta, a justiça de Deus seria colocada em dúvida se Deus não levasse em conta os pecados da humanidade, pois o pecado ataca a honra e a glória de Deus. Quando nós pecamos, nós não estamos, pelo amor de Deus, entenda isso mais uma vez, que eu falei na semana passada. Quando nós pecamos, nós não estamos descumprindo um livro de regras, gente. Isso aqui não é um manual de vida, de regras, para que você... Não. Quando nós pecamos, nós ofendemos a santidade de um Deus Criador.
E essas ofensas que foram sidas acumuladas no decorrer do tempo, que Deus pega e faz cair sobre Cristo, seu Filho amado. Escuta, foi por conta das nossas ofensas, foi por conta dos nossos pecados, ao ponto de Romanos 3:23, o apóstolo Paulo escrever: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo está falando para nós: ei, não tem bonzinho, não tem bonitinho, não tem riquinho, não tem pobrinho, não tem branco, não tem preto, não tem... Não, escuta. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Se eu pudesse resumir, esse primeiro ponto seria: o Filho foi esmagado, porque o pecado que desonra a Deus não poderia ser ignorado. E por que Deus não pode ignorar esse pecado? Porque Deus não poderia simplesmente deixar para trás o que passou? Deus não faz isso, porque ama a honra e a santidade devida ao seu nome. Quando Deus nos cria, Ele nos cria para sermos imagem e semelhança. E o mínimo de desvio desse propósito é uma grande ofensa ao propósito ao qual Deus nos chamou a viver. Sabe, meus irmãos, a crucificação de Cristo é uma parada muito séria, gente. Como que às vezes nós somos roubados somente pelo aspecto sociológico da igreja, pensando que isso aqui é uma reunião religiosa que me deixa com uma boa moral diante da sociedade. Ou isso aqui é um bom lugar para eu somente criar os meus filhos. Ou isso aqui é um bom lugar para eu encontrar uma esposa, para eu encontrar um marido. Ou eu vou lá porque o meu pai e minha mãe vai. Ou eu vou lá porque meu avô e minha avó... Não. Ei, escuta. Essa história, ela é mais séria do que nós temos a capacidade de entender. Foi por conta dos nossos pecados que Ele foi moído. Só que escuta, no início eu falei que a crucificação de Cristo é algo que possui um contraste. Contraste de beleza estonteante e profundo horror. Agora, esse contraste, ele se harmoniza quando nós observamos a revelação da justiça de Deus. Romanos 3:23. Paulo vai fazer com que essa música que estava fora da sintonia volte a se comunicar de forma harmoniosa. E Paulo escreve o seguinte, Romanos 3:23. Olha como que Paulo consegue juntar essas duas realidades. O horror da crucificação e o espetáculo da criação. Paulo coloca: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Entendemos? Só que Paulo continua: sendo justificados graciosamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus apresentou como pagamento no seu sangue mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, tempo da crucificação, a fim de que o próprio Deus seja o justo e o justificador daquele que tem a fé em Jesus. Agora Paulo, ele vai então colocar em harmonia a música que estava de forma contraste. Ele coloca aqui o finalzinho: a fim de que o próprio Deus seja justo, isto é, para que o caráter do pecado não fira o caráter da justiça divina e da grandeza divina, mas que ele também seja o justificador daqueles que têm a fé em Jesus. Então, nada mais é do que o Deus glorioso, santo e justo, Ele trouxe justiça ao pecado da humanidade, para que por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o benefício da vida santa dele fosse outorgado a nós, a saber, vida eterna em comunhão profunda com o Pai, aquele que foi revelado pelo próprio Filho. Então o que Paulo está falando para nós é, havia uma conta e tem um juiz. Vocês vão ser julgados nessa parada. Essa história não vai ficar, não, joga aqui por baixo. Não, esconde aqui, não, esconde ali. Não, gente, escuta. O nosso juiz é Deus e Ele vê todas as coisas, Ele vê a intenção do nosso coração. Coisas que talvez nem a gente identifica. Escuta, esse pecado não vai ficar impune. Então o Evangelho tem um plano. Ou melhor, o Evangelho ganha forma na pessoa de Jesus, que é aquele que morre e paga com a sua vida santa o preço dos nossos pecados. Sendo que o Evangelho é um projeto de Deus,
o juiz que antes nos julgaria e nos julga, agora também justifica por meio da ação do seu Filho. Então é como se Deus olhasse para nós e falasse: condenados, mas o preço dessa condenação foi paga na cruz do Calvário. Então eu olho agora e falo: justificados. Perceba como que a crucificação se encaixa dentro da narrativa do Evangelho, que não é somente o fato de Cristo ter morrido, mas tudo aquilo que acontece no Antigo Testamento ganhar como se fosse uma ponta de funil, e naquela cruz ele suportasse não só o seu pecado e o meu pecado, mas o pecado de toda a humanidade, sendo ele alguém santo. É o justo crucificado no lugar do pecador. É o justo crucificado no lugar do Leonardo. É o justo crucificado no lugar de cada um de nós. Romanos capítulo 5, versículo 18, mais uma vez o apóstolo Paulo, de forma inexplicável, junta esses dois contrastes. Assim como, olha que interessante, Paulo fala o seguinte: assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. Então ele está referindo aqui a Adão. Quando Adão peca, Deus olha para Adão e fala: a humanidade está condenada, porque de alguma forma nós todos estávamos lá em Adão. Assim também, por um ato de justiça, veio a graça sobre todas para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aí a gente pensa na lei. Ô má compreensão que nós temos da lei, gente. Imagina Deus dando lá os 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos, são muito mais, 600 e poucos mandamentos. E aí a gente recebe a lei de Deus e a gente responde o quê? Eu consigo. Aí você se guarda um dia, você se guarda 2 dias, você se guarda 3 dias, você chega na igreja e você fala: cara, estou uma semana aqui me guardando. Está vendo aquele irmão miserável lá? Caiu de novo no pecado dele lá. Pronto. Já era. Você pecou. Você se vangloriou diante disso. Só que, meus amados irmãos, a lei não foi dada a nós para que a gente gritasse: eu consigo. A lei foi dada a nós para que a gente gritasse: socorre no Senhor. Porque o meu pecado é mais grave do que eu imaginava. O meu pecado é mais profundo do que eu tinha consciências antes da lei vir, como uma máquina de tomografia que tira o diagnóstico completo. É como se todos nós entrássemos naquela máquina que faz... Não, em português. Ressonância. Os irmãos... Obrigado. É como se nós, imagina só, você entrasse ali, tivesse numa filinha do julgamento de Deus. Deus fala: ó, antes de entrar no tribunal, vamos ter que colocar vocês numa máquina aqui para a gente fazer uma leitura, beleza? Beleza, deita lá. Aí deita. Aí você fala: cara, não estou sentindo dor em nenhum lugar, tá tudo bem. Na hora que você sai, você olha, morto em seus pecados e delitos. A lei é essa máquina de tomografia de Deus. A lei é essa máquina de ressonância de Deus, que vai mostrar que nem aquilo que você sabia que é pecado, é um pecado que ofende a Deus. Aí Paulo está falando isso. A lei não veio para aperfeiçoar o homem. A lei veio para aumentar tanto a ofensa, mas também a graça. Perceba o que Paulo está falando. Quando eu tomei consciência da lei, a lei ofendeu mais a Deus por meio daquilo que eu estava fazendo. Mas essa lei também revela que a minha incapacidade, não só revela a minha incapacidade, mas também revela a grandeza de Cristo, que é a lei encarnada, que cumpre todos aqueles requisitos agora para benefício de mim mesmo. E Paulo continua: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Então Paulo está falando: ei, se o pecado foi grande, escuta, a graça de Deus foi transbordante. É esse favor por meio do sacrifício de Cristo que nós recebemos. E mais uma vez temos um contraste. Adão, desobediência sobre todos, condenação sobre todos. E o contraste: Cristo, obediência e justificação gratuita a muitos, redenção. O problema que houve em Adão, o pecado que ofendia a Deus, o nosso pecado que ofende a Deus, agora ganha
redenção. Só que fica uma palavra no livro de Isaías, que é uma palavra que eu confesso para vocês que deixa meu coração um pouquinho temeroso. A pergunta é, como que Deus pode ter prazer na morte de seu filho? Porque a Bíblia fala que Deus agradou em moê-lo. Uma coisa, gente, nós que somos pais, a gente vai corrigir o filho. Cara, falar que eu tenho prazer nisso é uma mentira. Tem vezes que eu dou uma chineladinha no Theo ali, eu vou pro quarto e eu fico, meu Deus, cara, como é difícil fazer isso. Ou então, todos nós, gente, encostamos a cabeça no travesseiro e pensamos, cara, eu acho que eu fui mais duro do que eu deveria com meu filho. Nós estamos nesse processo de aprendizado. E a graça de Deus vai nos sustentar a ser um bom pai como Ele é. E a gente sabe como que isso é doloroso ou dolorido para nós, corrigir um filho. Apesar de ele ter errado, a gente sabe que ele errou, mas dar uma chineladinha, dar uma sentadinha, fazer uma correção é dolorido. Só que a Bíblia está falando que Deus se agradou. Uma outra palavra que pode ser usada da mesma palavra do grego, é que teve prazer. Peraí. Como que Deus pode ter prazer no horror da cruz? Nós estamos falando de um Deus maluco, de um Deus que se delicia no sofrimento, um Deus que talvez tenha uma disfunção mental de falar que tem prazer em ver o seu filho sofrer. Como isso se dá? Como que o Evangelho vai agora nos explicar o ponto de Deus ter prazer na morte do seu filho? Só que a resposta é, Deus tem prazer naquilo que o seu filho fez ao morrer. O fruto da morte de Cristo que traz prazer para Deus. E a primeira pergunta é quem matou Jesus? Mas a segunda pergunta é, qual é o fruto da morte de Jesus Cristo? E aqui entramos na história. Isaías 53, versículo 10, a Bíblia diz, todavia o Senhor agradou em esmagá-lo, fazendo sofrer. Agora, olha essa parte. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, a sua descendência, e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O que a Bíblia está nos falando é que o prazer de Deus está na posteridade de Cristo, na descendência de Cristo, ou em outras palavras, naqueles que seriam beneficiados pela crucificação do Senhor. Em outras palavras, o mais claro possível, o prazer de Deus está em olhar para nós, gente, e ver a obra do Espírito Santo sendo realizada no nosso coração. Deus olha para a cruz e Deus fala, eu tenho prazer nisso. Não por causa disso, mas por causa do fruto que isso vai produzir. Qual é o fruto da morte de Cristo? Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esses que foram justificados, estes que tiveram as suas iniquidades retiradas e colocadas sobre Cristo, é que se tornaram agora um ambiente onde Deus olha e tem prazer. Porque Ele vê que a obra do justo está sendo realizada dentro do coração de todos nós. Essa é a ofensa do Evangelho, gente. Não é que nós fomos somente justificados. É que além de justificado, nós fomos beneficiados a ganhar uma nova natureza. Não é Deus falando, empatou, tá? Vocês deviam, esqueci essa dívida, tá tudo bem. Deus fala, não. Eu vou enriquecê-los com virtude do alto e pelo amor de Deus em Cristo. Não pense em enriquecimento material, pensa a virtude do caráter de Deus sendo impresso no nosso caráter, ao ponto da gente poder olhar para Deus e falar, Pai, ou então, eu estou caminhando na semelhança desse Deus. Eu que antes nasci manchado pelo pecado, imundo pelo pecado, posso falar que Deus é meu Pai, semelhante a mim. Olha a beleza do Evangelho.
o prazer que Deus tem de realizar uma obra interna no nosso coração, que não é uma obra que se reduz a uma reunião de domingo, pelo amor de Deus. Voltemos para a integralidade do Evangelho, Senhor. Que nós possamos voltar e compreender que é uma obra contínua no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, na forma que você toma banho, na forma que você cuida do seu dinheiro, na forma que você faz o que você faz, quer comais ou quer bebais. Agora a vida daquele que foi justificado é para a glória de Deus. Léo, mas eu não tenho nada. Escuta, 2 moedinhas foram o suficiente para Jesus olhar e falar: está vendo isso aqui? Virtude do alto. Virtude do alto. Sabe, gente? William Hendricks, que é um teólogo norte-americano, comentarista bíblico, ele fala o seguinte: foi uma tremenda injustiça que Jesus tenha sido crucificado entre 2 criminosos, como se ele fosse também um criminoso. Mas isso, visto à luz da providência divina, foi também uma honra. Não é verdade que Jesus veio à terra com o fim de buscar e salvar o que estava perdido? Sabe, gente, eu vou ser muito sincero para vocês. Se nós não nos voltarmos para a essência do Evangelho de Jesus Cristo, nós corremos o risco de viver uma vida inteira se enganando com um Evangelho que não é Evangelho. Cadê o Evangelho no púlpito das nossas igrejas, gente? Sabe, a pergunta é: isso aqui te cativa? De verdade, seja sincero, você olha para isso como se você estivesse falando: rapaz, eu acertei na loteria. É como se eu tivesse ganhado bilhões de dólares. Se pudéssemos medir alegria e felicidade nesse momento de uma geração materialista, fala: cara, eu tô milionário. E aí você andar para a rua, vocês não sabem, mas eu sou muito rico. Peraí, deixa eu ver sua conta. Não, que conta? Do banco? Não, isso aqui eu tenho um probleminha. Só que escuta, agora o mesmo poder que foi manifestado na vida de Jesus está sendo manifestado na minha vida. Peraí. Como que isso daqui está ganhando forma no meu coração, ao ponto do apóstolo Paulo escrever em Gálatas que a marca da nova circuncisão já não é mais um corte externo no prepúcio, uma operação de fimose. Agora é uma marca no coração. É alguém que cada dia mais olha para si e daqui a pouco você não se conhece mais. Você pensa: o que está acontecendo comigo? Porque eu era explosivo, agora não sou mais, sou manso. Eu era arrogante, estou me tornando humilde. Eu valorizava outras coisas, agora... E aí você olha para o espelho: entendi. É o Evangelho. É o poder do Evangelho transformando aquilo que de fato tem que ser transformado dentro da minha vida, que é o meu coração morto em pecados e delitos. Entendi, é a vida de Deus fluindo de dentro de mim. Gente, a igreja tem que ser uma reunião de pessoas bem resolvidas. Gente, escuta, imagina que o filho do Elon Musk trabalhasse no McDonald's, ou trabalhasse em algum trabalho que seja mais simples nesse aspecto que eu quero dizer, inicial, um trabalho inicial. Aí imagina só, que o filho do Elon Musk vai lá, e no McDonald's ou no Burger King, e aí ele é demitido. O cara fala: obrigado pelo seu trabalho, mas enfim, a gente vai demitir. Eu te pergunto, o filho de Elon Musk vai ficar depressivo, vai entrar no quarto: meu Deus, eu fui demitido do McDonald's. Não que eu estou menosprezando o McDonald's, gente, só estou falando de um trabalho simples. Não, eu fui demitido da função que eu fazia, meu Deus. Sabe por quê, cara? Foi por causa daquele rapaz lá que ficava falando de mim. Foi porque aquela cadeira não estava no lugar que eu queria estar. Gente, é o filho do Elon Musk. Ele vai falar: tá tudo bem, se eu não arrumar um trabalho hoje, eu vou arrumar outro amanhã. Se na pior das hipóteses eu não arrumar um trabalho, eu vou ficar lá com meu pai, vou cuidar das coisas do meu pai. E aí talvez surjam algumas perguntas: mas por que o filho do Elon Musk ia trabalhar no McDonald's? A pergunta é: por que o Filho de Deus morreu no nosso lugar? Que é tão antagônico.
quanto pensar no filho de um bilionário servindo talvez uma função simples. Escuta, aquele que é dono de todo o ouro, de toda a prata, foi capaz de enviar o seu filho. E se você olhasse para ele, conforme a profecia de Isaías, ele seria como um de que você viraria os olhos. Porque riqueza no evangelho não envolve riqueza mundana. Riqueza no evangelho não é uma riqueza performática para que você possa, não, gente, não permita que o mundo entre no seu coração corrompendo os valores do evangelho. Mais uma vez, eu repito, Deus pode sim te prosperar e que Ele faça isso em nome de Jesus, mas se Ele não nos prosperar materialmente, escuta, você é a pessoa que possui a maior riqueza do universo, é Deus habitando dentro do seu coração. O fruto da morte de Cristo e a sua vida foi para duas coisas. Primeiro, a glória de Deus. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Segundo, primeira coisa, Deus ou Cristo morre para a glória de Deus, e Cristo morre para o perdão e a reconciliação dos que estavam perdidos. João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 19,30, Jesus disse: está consumado. Isto é, está feito, a dívida está paga. Aqueles que se aproximam de Deus por meio da fé em Cristo, se aproximam livres, justificados, pois mediante a fé, Romanos 5,1, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Ei, meu irmão, não chega diante de Deus assim, pô, cara, será que Ele está de bem comigo? Como se Ele fosse um Deus bipolar. Justificados mediante a fé, tem paz com Deus. Ah, Léo, mas aí os irmãos vão começar a pecar, porque se não é para ter medo de Deus, o irmão pode pecar. Amado irmão, se o evangelho de Deus manifestado em Cristo não te leva a uma vida de santidade, o medo de Deus não vai te levar, porque o evangelho é o poder de Deus que transforma todo aquele que crê. Então, se você está sendo transformado pelo evangelho, o que nós vamos contemplar gradativamente a longo prazo é a beleza do evangelho sendo transmitido por meio da sua vida. Ah, não, eu sirvo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Para, porque você vai perder tempo. A semana da paixão é um convite para nós a servirmos ao Senhor, ou na verdade, mergulharmos em um rio que está nos levando na direção do Senhor. É como se a gente se perdesse. Sabe quando você vai naquele escorregador e ele é tão rápido, tem tanta água que você já não tem mais controle? É a graça. É a graça que vai te levando, você vai dando cambalhota, daqui a pouco você vai se aproximando, e se aproximando da fonte de água viva. Você vai se aproximando do Senhor e cada dia mais se tornando a semelhança. Gente, a Semana da Paixão é o ápice da expressão de um Deus de amor. O Deus de amor que foi capaz de entregar o seu próprio Filho por amor a nós. Ei, Deus agradou em moê-lo por conta das nossas iniquidades. Talvez essa imagem aqui não retrata muito bem, porque ela é muito lírica, muito poética, né? Mas imagina algo pior do que isso. Foi por amor a nós. Foi por conta do nosso pecado, foi porque Ele queria restaurar o relacionamento, foi porque Ele nos amou ao ponto de entregar o seu Filho. O Filho foi obediente ao Pai para manifestar que existe uma oportunidade. E esse é o ponto, gente. Diante da entrega de Cristo, da zombaria que Cristo sofreu no nosso lugar, como não viver uma vida santa a Ele? Gente, santidade não é um caminho que te leva a Deus. Santidade é uma revelação de que você já foi até Deus. Não enxergue santidade como se fosse uma escada. Aí você pode falar, não, Hebreus capítulo, me falha a memória, santidade sem ninguém, sem santidade, obrigado. Sem santidade ninguém verá a Deus. Perceba o contexto, meu amor. O contexto, amado, quer dizer que sem a santidade na sua vida, ninguém contempla Deus em você. Esse é o ponto. Não é que a sua santidade te leva a Deus. Nós vemos a Deus na beleza do Filho, para que a partir da nossa santidade os outros enxerguem Deus em nós. A santidade não é moeda de conquistar nada.
Santidade é a expressão de que nós fomos banhados por um amor, que agora nos transformou e está nos levando à semelhança desse Deus de amor. Então eu falo, sem santidade, ninguém vai ver a Deus na sua vida. Sem santidade, a sua família não é uma base evangelística missionária. Sem santidade, o seu trabalho não glorifica a Deus. Sem santidade, as pessoas não podem olhar para você e falar: cara, por que esse cara é diferente dessa forma? Por que essa mulher é diferente dessa forma? Por quê? Por quê? Por causa da santidade de um Deus que está sendo formado em mim. Nós não conseguimos produzir santidade, e eu te pergunto, como alguém pode ser santo sem contemplar aquele que é santo em plenitude? É impossível. Ou contemplamos para ser, ou nunca seremos. Por isso que santidade é um fruto que flui do nosso coração. E aqui eu termino ao ponto do apóstolo Paulo falar em Gálatas capítulo 2, versículo 19. Eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Paulo está falando, olha, a minha vida agora, gente, já não é mais a minha vida. Agora, o meu jeito de viver já não é mais o meu jeito de viver. Tudo que eu faço por causa de Cristo. Porque se Ele viveu e morreu também para me salvar dos meus pecados, agora tudo que eu faço nessa carne, eu vivo pela fé e amor no Filho de Deus. Esse é o ponto. A causa pela qual nós agimos, a causa pela qual nós levantamos pela manhã tem que ser a glória de Deus. Você sabe da história? O Cristo crucificado não fica na tumba. Ele ressuscita ao terceiro dia. Isso é um assunto para as próximas semanas. Só que essa é a questão. E eu queria terminar falando uma coisa. A vitória de Cristo não se dá no fato dele ter morrido. Porque se Cristo vence a morte morrendo, na verdade ele foi vencido. Para pensar comigo. Se Cristo vai lutar contra a morte e ele morre, ele foi vencido pela morte. Qual é a vitória de Cristo? A ressurreição. Então quando ele outorga a nós a sua vitória, ele não está nos garantindo o céu. Quando Cristo outorga a nós a sua vitória, Ele está nos garantindo ressurreição. Então talvez a eternidade que você tem pensado, a forma que vai passar com Deus, é um pouquinho diferente daquilo que as Escrituras têm nos falado. Porque chegará um momento em que todos nós seremos ressuscitados, assim como Ele ressuscitou. Ao ponto do apóstolo Paulo falar em 1 Coríntios capítulo 15, ei, se o corpo corruptível não for semeado, a incorruptibilidade não pode ser levantada. Então, morre, enterra-se como uma semente, em breve, assim como aqueles mortos que estavam ao redor da crucificação saíram da tumba, nós também vamos sair. Se nós morremos em Cristo, ressuscitaremos com Cristo. Então nem a morte mais pode nos amedrontar. Às vezes, quando eu estava viajando muito no Brasil para pregar, o pessoal, você não tem medo de morrer de avião? Eu falo, não, morrer de avião. Por quê? Porque, cara, eu li o final da história. E o spoiler foi dado. O spoiler é, morreu em Cristo, ressurreição e vida eterna. Porque é como se fosse a nossa história. É a nossa história sendo relatada na vida de Cristo. Nós passaremos pela morte. É fruto do nosso pecado, uma consequência, mas ei, não é o fim. A nossa esperança está no ponto de que um dia Ele levantou da morte, para que nós também, no final dos tempos, para que nós pudéssemos ouvir a voz do Senhor, e como Lázaro, nós ouviremos Leonardo sai da morte, Raul sai da morte, Ellen sai da morte, Maria, Tiago, seja lá quem for, sai da morte, porque ouviremos a voz da vida, que não só foi capaz de ressuscitar, mas também tem poder para nos ressuscitar. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Fica de pé no seu lugar. Pai, nós te agradecemos, Senhor,
Porque o teu evangelho, ele nos expõe à vergonha dos nossos pecados, das nossas iniquidades, mas também mostra o quão amado nós somos, Senhor. Obrigado porque as nossas iniquidades foram colocadas sobre Cristo. Obrigado pelo Senhor ter entregue o seu próprio Filho, Senhor, no nosso lugar. Ó Deus, aquilo que nós jamais teríamos capacidade de fazer, o Senhor fez em Cristo para nos salvar e nos transformar por meio dele. E eis-nos aqui o fruto do trabalho de Cristo. Olha para nós nessa manhã, Senhor. Olha para nós nessa manhã, e se tem algo em nós, Senhor, que está diferente do padrão ao qual o Senhor nos chamou a viver, que a Tua graça nos fortaleça nessa manhã, Senhor. Que não seja mais uma Páscoa, mais uma data culturalmente comemorativa, Senhor, mas que seja um dia de reflexão profunda, a fim de que possamos ser arrancados dessa vida de pecado que por vezes nos assola, Senhor. Nós não queremos nos entregar aos prazeres mundanos que matou o nosso Senhor. Antes queremos nos entregar à Tua virtude, ó Deus. Que o Senhor seja a nossa maior fonte de prazer. Ah, Deus, forma Cristo em nós, Senhor. Aquilo que nós não conseguimos fazer, que é mudar o nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa realizar dentro de nós. Deus, nós não estamos clamando por esforço, nós estamos clamando pela Tua graça. Nos transforma, Senhor. Arranca aquilo que tem que ser arrancado, coloca-nos nos processos que tem que ser colocado, a fim de que ao olharmos para contemplar, ao fim de que olharmos para a crucificação de Cristo, ao contemplarmos a crucificação de Cristo, Senhor, nós possamos tomar a consciência de que não foi em vão, Senhor. Não foi em vão. Eis-nos aqui, ó Deus. Atraia-nos de volta. Corrige os anseios do nosso coração, Senhor. Corrige o anseio de sucesso dentro de nós, Senhor. Se esse conceito de sucesso estiver separado do sucesso das Escrituras, volta-nos à Tua beleza, Senhor. Estende sua mão para frente. Que o grande amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a rica consolação do Espírito Santo estejam sobre nós. Eu termino declarando o texto de Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Deus abençoe vocês, e até a nossa reunião nos lares. Valeu!